Olá! Bom, na aula de hoje nós vamos aprender o que são verbos defectivos, anômalos e abundantes. Os verbos defectivos são aqueles que possuem conjugação incompleta, ou seja, não se conjugam em todos os modos, tempos e pessoas. Podem ser conjugados apenas nas formas arrisotônicas, ou melhor, nas formas cuja vogal tônica permanece fora do radical. É um tipo de verbo irregular. Só que a diferença é que o do verbo defectivo, o verbo regular, ele se flexiona em todas as pessoas do discurso. Possa ser que ele vá mudando, para cada pessoa ele tem uma terminação diferente, como a gente viu na aula passada. Já o verbo defectivo, não. Possa ser que em uma determinada pessoa do discurso ele não tenha, como você não tenha como flexionar. No ele, no tu, no vós, no nós. Em alguma dessas, vai ocorrer de você não conseguir flexionar o verbo defectivo, tá? Isso pode acontecer porque essa é uma das características dele. Ele não vai permitir flexão em todas as pessoas do discurso. Vai ter pessoas do discurso que ele não vai permitir que você flexione. Então, defectivo significa imperfeito, defeituoso. São aqueles verbos que não apresentam conjugação completa, que é o caso de verbos impessoais, que indicam fenômenos da natureza, tempo corrido, e o verbo haver no sentido de existir. Eu disse também na aula anterior que o verbo haver é um verbo impessoal, né? Então, além de impessoal, ele é defectivo. Tais verbos só se conjugam na terceira pessoa do singular. Por exemplo, no Canadá neva muito nesta época do ano. Havia muitos alunos na cantina. Faz 10 anos que não te vejo. Porque eu não posso dizer fazeram ou fizeram no sentido de tempo, tá? Fizeram no sentido de fazer algo já é outro tipo de verbo. Aqui esse faz é no sentido de tempo, no sentido de tempo corrido, tá? Pra gente não confundir. Ah, então eu não posso mais flexionar fizemos o almoço? Claro que pode, porque fizemos não é no sentido de tempo corrido. Aí é no sentido de uma ação, praticar uma determinada ação. Pra gente não confundir isso, tá? Então eu trouxe aqui uma listinha de alguns exemplos de verbos defectivos. Abolir, eu abolo, eu abolei, eu não tem como fazer. Então, para a primeira pessoa no discurso, eu não tenho como flexionar abolir. Adequar, doer, falir, reaver, banir, brandir, colorir, delir, demolir, delinquir, ruir, explodir, bramir, extorquir, retorquir, esculpir, exaurir, ressarcir. Mas eu consigo falar, eu ressarço. Sim, você consegue. Porque a gente não tem como saber, só na hora que for flexionar é que a gente vai saber qual é a pessoa do discurso que esse verbo não faz. Entendeu? Então, aí só na hora de flexionar. Se eu disser assim, flexione o verbo abolir no presente do indicativo, com todas as pessoas do discurso. Aí você fala, eu abolo, não dá. Ele abole, dá.
Ela abole. Tá. Eles aboliram. Beleza? Só que aí você tem que perceber. Aí você vai ter que flexionar todo o verbo para você saber em qual pessoa ele não se encaixa, porque ele é defectivo. Tá? Então, são aqueles que não possuem determinadas formas conjugadas. Abolir, não posso falar, eu abolo. Colorir, eu coloro. Ó, a gente até pode falar eu coloro, tá? É a forma correta, mas o som não fica legal. Então, por isso que a gente colocou aqui como verbo defectivo. Falir, eu falo, não tá correto, eu falo. Explodir, eu explodo. A gente até pensa, ô, gente, eu explodo, não pode falar? Extorquir, eu extorco. Nesses casos, uma solução é optar pelo gerúndio. Lembram que eu falei para vocês que quando a gente fala eu coloro, a gente não fica legal no nosso som, parece que tem um defeito. Por isso a gente diz que ele é defectivo. E aí, o que eu faço? Eu lembro que eu disse a vocês, eu uso um verbo auxiliar para ficar melhor para mim. Que aí eu digo, eu estou colorindo, ou eu estive colorindo, ou eu estarei colorindo. Eu estou falando. Porque eu falo não é correto. Porque falo, na realidade, remete ao órgão sexual masculino. Eu estou explodindo. Eu estou extorquindo. Então, para a gente não ter problema, a gente usa um verbo auxiliar, né? Pelo gerúndio. Gerúndio é aquela terminação com indo, né? Verbos anômalos. O que é um verbo anômalo? São aqueles que durante a conjugação apresentam transformações profundas no radical. Os verbos é um tipo de verbo irregular também, tá? Os verbos ser e ir são os únicos verbos irregulares chamados de anômalos, tá vendo? Então, no verbo ser existem radicais diferentes. Sou, és, era e fui. O mesmo acontece com o verbo ir, que apresenta as formas vou, fui e irei, tá? Então, a forma como esse verbo é flexionado é uma forma que faz alteração completa no radical. Eu não tenho nenhuma semelhança do radical de um para outro. O radical do verbo ser, quando eu flexiono na primeira pessoa do discurso eu, é uma. Quando eu vou flexionar na segunda pessoa do discurso tu, já é outra completamente diferente. Por isso que eu digo que ele é anômalo. Dos verbos irregulares, os únicos anômalos são o verbo ser e o verbo ir, tá? Isso é uma regrinha. Verbo ser e verbo ir são verbos anômalos. Eu falei de particípio e aí eu trouxe isso para quem ficou com alguma dúvida, tá? Particípio é verbo terminado em ado ou ido, quebrado, partido, ruído, certo? Só para a critério de informaçãozinha mesmo. Bom, agora a gente vai falar sobre, continuando com o verbo anômalo, eles apresentam alterações nos radicais e nas terminações quando conjugados, tá? Que é o exemplo do verbo ir e verbo ser. Tem outros verbos anômalos? Tem, mas os principais, o que a gente mais tem, mais acontece é esse, o ir e o verbo ser. Tranquilo? Por que é importante a gente dominar isso? Saber o que é um verbo anômalo, o que é um verbo defectivo, o que é um verbo impessoal, reflexivo, pronominal. Porque às vezes a gente está estudando e os próximos assuntos aí tem o verbo anômalo X. Não é que a gente vai ter que saber e fazer uma lista de verbos para a gente ter que classificar. Não é isso. Mas a gente precisa ter esse domínio. Porque às vezes a gente vai fazer uma análise, a gente vai recair em um assunto um pouco mais complicado. E aí tem, tal verbo, isso acontece porque tal verbo é um verbo irregular. Aí você fica, o que é um verbo irregular? Porque isso é um verbo anômalo. Às vezes eu vou explicar nos próximos assuntos, a gente vai precisar dessas nomenclaturas. Eu vou falar, tal verbo é anômalo, porque então por isso que a gente trata desse jeito. O que é um verbo anômalo? Entendeu? Então por isso que a gente precisa ter conhecimento dessa nomenclatura certinho. Então, repetindo aí, anômalos são aqueles verbos que durante a conjugação apresentam transformações profundas no radical. O verbo ser e o verbo ir são os únicos verbos irregulares chamados de anômalos. No verbo ser existem radicais diferentes.
Sou, és, era e fui. É o mesmo verbo, mas ele vai mudar de acordo com a pessoa do discurso e de acordo com o tempo verbal. Se sou eu sou. Mas se é tu, tu és. E se for ele era. Certo? Então, aí se for pretérito, já é eu fui. Ele foi. Aí já fica igual, entendeu? Então, por isso que ele é chamado de anômalo. Porque o radical, lembrando do que é radical? Aquela partezinha, quando eu tiro o finalzinho do infinitivo, a R é R e R, então, fica o radical, lembram? Então, o radical desses verbos ser e o verbo ir, ele vai ser totalmente modificado. Eu não vou ter um radical fixo, diferente quando eu vou usar, por exemplo, o verbo trabalhar, né? Que vai sempre eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, até o H vai sempre continuar, né? Então eu digo que ele é regular por causa disso, mas o anômalo não. Verbo abundante são aqueles que apresentam mais de uma forma em uma mesma flexão. Isso ocorre geralmente no particípio, que tem uma forma regular e uma forma irregular, ou forma curta, tá? Então, a gente vai ver no próximo slide que o verbo abundante, ele permite duas formas de ser flexionado. E todas as duas estão corretas, porque não sei se aconteceu isso com vocês, mas às vezes a gente tá parado e fala assim, esse verbo fala de tal jeito. Por exemplo, o verbo imprimir. Ô professora, você quer essa atividade impressa? Ou então eu já ouvi, professora, você quer essa atividade imprimida? E aí a gente fica, gente, imprimida tá errado. Não é impressa a forma correta? É um caso de verbo abundante. Por que é abundante? Porque ele tem muitas formas, tem mais de uma forma. Eu posso falar de mais de um jeito diferente e não vai estar errado, certo? Então, o emprego do verbo abundante. Normalmente, usa-se o particípio regular com os verbos auxiliares ter e haver. Lembram que é um verbo auxiliar, né? Ele está ali para ajudar no som, na pronúncia, na flexão. Não é o verbo principal, ele é auxiliar. Ainda não havia expressado minha gratidão. Verbo haver, mais particípio regular. O particípio é com final em ado, tá? A forma curta irregular é usada com os verbos ser e verbo estar. Minha gratidão não será expressa por palavras, verbo ser, mas particípio irregular, que é a forma curta, tá? Então, o que é necessário para que eu compreenda o verbo abundante é entender que em determinadas situações ele vai ser apresentado de um jeito e está correto também, e que em outras determinadas situações ele vai estar apresentado de um outro jeito, que também não deixa de estar correto, certo? Eu acho que eu coloquei lá para frente um exemplo de verbo abundante, deixa eu ver aqui. Então, eu trouxe outra. Então, o verbo trazer, assim como o verbo chegar, não é abundante, ou seja, não apresenta mais de uma forma de particípio, como os verbos salvar, que pode ser salvo e salvado, aceitar, que pode ser aceitado e aceito, e entregar, que pode ser entregado e entregue. É igual a imprimir, que eu dei exemplo nesse instante, tá vendo que pode ser impresso ou imprimido. Então, quando eu digo chegar, eu não tenho duas formas. Eu não consigo. E quando eu digo trazer, também não. Significa dizer que eles não são verbos abundantes. Mas quando eu tenho salvar, eu posso ter salvado e salvo. Eu posso ter, no aceitar, eu posso ter aceito e posso ter aceitado. No entregar, eu posso ter entregue ou eu posso ter entregado. Tem outros também, outros tipos de verbos abundantes na nossa língua. E é importante a gente compreender e ter esse conhecimento de verbo abundante. Eu não consigo colocar todos os verbos abundantes na língua na videoaula, porque aí vai tornar a videoaula
muito extensa e não é interessante, mas aconselho vocês a fazerem uma pesquisa. Coloquem no Google assim, lista de verbos abundantes, tá? Para vocês terem ciência, porque às vezes uma pessoa fala, ai, tá errado, tá falando errado. E não tá, às vezes ela tá usando uma das formas do verbo abundante. Então, por motivos sonoros, lembram que eu falei para vocês que fica melhor pra gente quando a gente escuta? A gramática recomenda usar as formas regulares com ter e haver e as irregulares com ser e estar. O árbitro já o tinha expulsado, ele já foi expulso. Há, porém, 3 verbos especiais que hoje, preferencialmente, só são usados com os particípios irregulares. São ganhar, gastar e pagar, todos por coincidência relacionados com a carteira, com o dinheiro, né? A gente sempre vai estar usando um verbo auxiliar, né, com particípio, que é aquela terminaçãozinha ado, irregular. O que é particípio irregular? Particípio é a terminação ado. E irregular é utilizando verbos irregulares, verbos que não mantêm o radical sempre em suas flexões, tá? Podem ter alterações no uso do seu radical. Isso a gente viu na outra aula. Bom, empregando o verbo abundante, particípio regular, ter e haver, na forma longa. Eu já havia limpado a cozinha. Eu usei o verbo auxiliar havia aí para o verbo principal, que é limpar, mas usando o verbo limpar no particípio regular. A cozinheira tinha acendido o forno. Tinha é o verbo auxiliar, acendido é o verbo principal, no particípio. João havia imprimido, olha o que eu falei com vocês, o arquivo ontem. Do lado de cá, o particípio irregular, ser e estar, que é a forma curta. A cozinha foi limpa por mim. A fogueira de São João foi acesa pelos rapazes da festa. O arquivo foi impresso por João ontem. Então, eu posso utilizar qualquer uma dessas duas formas aí, ou limpado, ou limpo, ou acendido, ou aceso, ou imprimido, ou impresso. Mas para isso eu vou precisar fazer uso do verbo auxiliar. Ó, verbos não são só esses não, viu? Tem mais, mas é só para a gente começar. Regular, aceitado, elegido, entregado. Regular, abundante, tá? Gastado, matado, pagado, surpreendido. Irregular, abundante, irregular. Aceito, eleito, entregue, ganho, gasto, morto, pago, surpresa. Quando usar no regular, eu uso o auxiliar ter e haver. Eu tinha aceitado, havia elegido, ou havia entregado, ou tinha ganhado, ou havia gastado, ou tinha matado, ou havia matado, ou tinha pagado, ou havia pagado. E no irregular, eu uso ser e estar. Serei aceito, sou aceito, estou eleito, está entregue, tá? A gente vai estar usando esses dois aí, quando for abundante, regular, eu uso auxiliar, ter e estar, e regular, e no irregular eu uso ser e estar, tá? Verbo abundante regular, como verbo auxiliar eu uso ter e haver, verbo abundante irregular, como verbo auxiliar ser e estar.